segunda ocorrerá durante os 1000 anos e a terceira acontecerá depois dos 1000 anos. É bom que você entenda que o milênio é um período de tempo que está entre a volta de Jesus e a descida da cidade santa. E essa descrição aparece em Apocalipse capítulo 20. Quando Jesus voltar, então começa a contagem dos 1000 anos. E quando descer do céu a cidade santa, a Nova Jerusalém, então estará terminando os 1000 anos. Então agora, antes do milênio, acontece a primeira fase do juízo. Durante o milênio acontecerá a segunda fase e após o milênio, a terceira fase. Me acompanhe agora e vamos analisar alguns detalhes das 3 fases e saberemos ainda quem é quem no juízo final. Quem é o juiz, quem é o advogado e assim por diante. Tá bem? Por favor, vem comigo aqui para nós analisarmos. Primeiramente, as 3 fases do juízo. Nós já sabemos que Deus vai julgar todas as obras. A primeira fase, vamos chamá-la de investigação. Juízo de investigação, aquela fase investigativa. A segunda fase vamos chamar de juízo de comprovação. E a terceira chamaremos de juízo de execução. Deu para você decorar? Vamos de novo. Investigação, comprovação e execução. São as 3 fases. Lembrando que a fase de investigação está acontecendo agora. E que a fase de comprovação ocorrerá durante os 1000 anos. E a terceira de execução ocorrerá após os 1000 anos. A pergunta: quem é quem no juízo final? Eu tenho aqui o diagrama do juízo final. Primeiro, o juiz, na primeira fase, agora, é Deus. Está escrito em Salmo 50, versículo 6. Ali diz que Deus é o juiz. Na segunda fase, durante o milênio, o juiz já não é Deus. Quer dizer, Deus estará ali atuando também. Mas, além de Deus, os justos, os salvos, durante o milênio lá no céu, atuarão como juízes. Está aqui em Apocalipse 20, verso 4 e 1 Coríntios 6, versos 2 e 3, que diz: não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Então, na segunda fase, os justos serão juízes. Conforme diz Apocalipse 20, verso 4, quando diz: vi também tronos e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Então Deus dará autoridade de julgar a um grupo de pessoas. E essas pessoas são os justos, que foram salvos e que estarão no céu durante o milênio. Na terceira fase do juízo, quem é o juiz? O juiz será Jesus Cristo. Conforme diz João 5, versículo 22 e também 27. Ali diz: o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Então, repetindo, na primeira fase, Deus é o juiz. Na segunda fase, os justos atuarão como juízes. E na terceira, Jesus é o juiz. Agora, quem é o advogado de defesa na primeira fase? 1 João capítulo 2, versículo 1, diz que nós temos, o versículo diz assim, filhinhos, estas coisas vos tenho dito para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado perante o Pai, Jesus Cristo, o justo. Que bênção, né? Então Jesus é o nosso advogado de defesa. Hoje, na primeira fase. Entendeu? Deus é o juiz e Jesus é o advogado na primeira fase. E na segunda fase, quem será o advogado? Na segunda fase, lembre-se, durante o milênio, não haverá advogado de defesa. E na terceira fase, após o milênio, também não haverá. Ou seja, nós só temos advogado para nos defender agora, na primeira fase. Quem é o advogado de acusação, o acusador, na primeira fase do juízo? Na primeira fase do juízo, o advogado de acusação é Satanás. Está em Apocalipse capítulo 12, versículos 9 e 10. Eu vou ler esse texto para você. Apocalipse, capítulo 12, versículos 9 e 10. Diz assim, o 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então ouvi uma voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que nos acusa de dia e de noite, diante do nosso Deus. Portanto, o acusador é Satanás. Na segunda fase,
Onde estará o acusador? Apocalipse 20, versículos 1, 2 e 3 dizem, ali os versículos dizem o seguinte, que o acusador, durante a segunda fase, ele estará preso. Vai descer do céu um anjo que tem a chave do abismo e vai prender Satanás por 1000 anos. Então, na segunda fase, o acusador estará preso. E na terceira fase, Satanás volta para acusar por um pouquinho de tempo. É o que diz o versículo 3 de Apocalipse 20. Aqui diz, claramente, lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completassem os 1000 anos. Depois disto, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Então, depois do milênio, na terceira fase, Satanás volta como acusador, mas por pouquinho tempo. Agora, quem são as testemunhas? As testemunhas do juízo final são os anjos. Apocalipse 5, versículo 11. Os anjos. Na primeira, na segunda e na terceira fase. Os anjos são as testemunhas. E quem são os réus? Claro que os réus são todos nós, não há dúvida. Mas, na primeira fase do juízo, os que estão sendo investigados, julgados nesse processo investigativo, são os cristãos, os justos, os filhos de Deus. Conforme diz aqui 1 Pedro 4,17. Está aqui, ó. 1 Pedro 4,17. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus, ou seja, pela igreja, é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? Então, percebeu? O juízo começa pela casa de Deus, pela igreja, pelos cristãos, por aqueles que servem a Deus. É o que diz a palavra de Deus. Então, hoje, os cristãos estão sendo julgados. Na segunda fase do juízo, durante o milênio, os ímpios serão julgados. Na verdade, na segunda fase do juízo, o julgamento é só de comprovação. E na terceira fase do juízo, todos ouvirão de Cristo a sentença final. Os justos ouvirão de Cristo, vinde benditos de meu Pai. E os ímpios ouvirão de Cristo, apartai-vos de mim para o fogo eterno. E por último, a lei. Qual é a lei usada por Deus como norma para o juízo? Tiago, capítulo 2, de 10 a 13, diz que são os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é a lei usada por Deus como norma para o juízo. Se os 10 mandamentos são usados por Deus como norma para o juízo, eu pergunto, o que dizer daqueles que não aceitam a lei, que não aceitam os 10 mandamentos? Como será o julgamento deles? Por isso, é importante entender não somente o diagrama do juízo, mas também a vida de obediência que Deus espera de nós. Então, fechando este estudo, esse pensamento, entenda o seguinte. Na primeira fase do juízo, Deus é o juiz. Na segunda fase, os justos. E na terceira fase, Jesus. Na primeira fase, Jesus é o advogado. Na segunda e na terceira, não haverá advogado de defesa. É o acusador. Na primeira fase, o diabo é o acusador. Na segunda fase, ele estará preso. E na terceira, ele volta como acusador. As testemunhas são os anjos nas 3 fases. Os réus. Hoje, os justos estão sendo julgados. Na segunda fase, os ímpios. E na terceira, todos. A lei usada como norma para o juízo são os 10 mandamentos nas 3 fases. Eu gostaria de fechar o estudo chamando a sua atenção para o seguinte ponto. Hoje, Cristo é o meu e o seu advogado, mas um dia ele será o nosso juiz. Então aproveite agora, já que Jesus está diante do Pai, intercedendo por mim e por você. Aproveite esta oportunidade para se ajoelhar e clamar a misericórdia de Deus, para confessar os seus pecados, para pedir perdão pelos pecados passados, pelos pecados presentes e também por aqueles que você escondeu em algum momento. Confesse a Deus. Se você não lembrar algum pecado, peça perdão por aqueles que você não lembra. E a misericórdia de Deus estará sobre você. E tenha certeza absoluta, quando chegar o momento final da história, se você for fiel, confessar os seus pecados a Deus, pedir perdão a Deus e abandoná-los e andar em comunhão com Jesus, com certeza você será vencedor
e vitorioso. Eu creio nisso e por isso eu convido você agora, já que tomou essa decisão, a orar comigo. Feche os seus olhos, vamos orar. Querido Pai Celestial, muito obrigado porque o Senhor Jesus é o nosso advogado, porque Jesus intercede por nós. Muito obrigado por sabermos também que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Quando chegar o momento da decisão final da nossa vida, que nós possamos estar preparados. Eu entrego esta pessoa nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Quando penso em minhas faltas e fracassos, e quantas vezes, meu Deus, decepcionei, eu me sinto incapaz e envergonhado. Não mereço ter jamais o seu perdão. Mas Jesus deixou o seu trono lá no céu, morreu na cruz e assim me libertou. Remido fui pelo sangue de Cristo, remido fui por seu imenso amor. Nas garras do pecado, Jesus me libertou. Remido fui, remido fui pelo sangue de Cristo. Remido fui por seu imenso amor. Um escravo fui nas garras